Um pouco mais eu queria fazer uma pergunta. Você comentou de obsessores, né? Espíritos Sim. obsessores. A gente entende que um mentor espiritual ou um anjo da guarda, talvez, a gente pode dar vários nomes, ou um obsessor que a gente considera que é uma entidade do mal, eles são espíritos desencarnados que fazem parte do plano espiritual, da nossa família espiritual, e que nos influenciou tanto para o bem quanto para o mal, não é? Não, os guias, os mentores nos influenciam para o bem. A gente está falando de Os obsessores. Não é que eles nos influenciam para o mal, eles estão nos cobrando. Essa é o entendimento. Eles estão nos cobrando, às vezes com ódio, às vezes com o sentido da desforra, não é? Para isso existem sessões nos centros espíritas específicas que nós chamamos de desobsessão, justamente para tratá-los. Tem tratamento. Para você ter ideia, o Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte, que é um hospital fundado por Chico Xavier, é o maior hospital espírita do Brasil, que é um hospital psiquiátrico, né? Ele atende pacientes psiquiátricos com transtornos psiquiátricos e mentais. Lá se faz sessões de desobsessão com os espíritos dos obsessores dos pacientes. Tem isso lá. Tem tratamento de passe, que é a cura através do ectoplasma, através das energias, vamos dizer assim, magnéticas dos médiuns, né? Então tem tratamentos alternativos que o mundo do futuro vai ter cabeça para se abrir. Mas o que eu queria entender, se através do espiritismo, do próprio Chico Xavier, se existem entidades que se comunicam com nós, influenciam nossa vida, que não tenham passado por um processo de desencarnar, que elas em nenhum momento estiveram vivas como humanos. Alguma entidade que faça parte do plano espiritual, mas que não seja uma entidade, um ex-humano vivo. Existe isso? Não existe. Todos aqui na Terra somos seres humanos, de semelhante condição evolutiva, uns mais do que outros, não é? Que precisamos da experiência das expiações. O que é a expiação? É o resgate do seu passado culposo e doloso, né? E precisamos das nossas provas. Às vezes a gente passa por provas. A prova você não é necessariamente um resgate do passado, mas é igual na escola. Você chega em determinada época do ano que você tem que fazer uma prova para passar de ano, não é? Então nós estamos submetidos aqui. Qual que é a característica do habitante espiritual e terrestre aqui da Terra? Porque a população espiritual da Terra, somando desencarnado e encarnado, encarnados somos 7 bilhões e meio, mais ou menos assim. Desencarnados são 3 vezes mais. São mais de 23 bilhões. Então nós somos 30 bilhões de almas. Não é? Os espíritos desencarnados não necessariamente reencarnaram aqui, mas reencarnaram em outros mundos de expiação e de provas. Então, mesmo que eles não tenham vivido na Terra, como seres humanos na Terra, eles viveram como seres humanos em mundos de expiação e de provas espalhados pela galáxia toda. E estão aqui por merecerem estar na Terra, não é? Assim como um dia, se a Terra se tornar, em meados desse século, um mundo regenerado, aliás, o Chico falava isso, a partir do ano 2000, a Terra ia receber um influxo muito grande de espíritos mais elevados, de planetas regenerados, que passariam. São essas crianças hoje que nos assombram no YouTube, né? Essa semana mesmo eu publiquei no meu Facebook um garoto de 5 anos dando um concerto de piano maravilhoso, né? Com uma capacidade. O garotinho, o lourinho, 5 anos de idade.
Quer dizer, vai dizer que ele é igual a nós? Não, ele é um gênio que veio provavelmente de planetas mais evoluídos para dar um impulso aqui na música terrestre, né? Então, é esse processo dinâmico. A Terra não é um mundo estático, parado na imensidão do cosmos. Ela faz parte de um processo dinâmico de migração de almas e também de degredo de outras, porque as almas que estão hoje, os espíritos hoje, que estão cometendo crimes, que estão inspirando guerras, que estão fazendo corrupções, esse pessoal não vai ficar na Terra. O Chico dizia, a partir do ano 2000 vão desencarnando e vão sendo expulsos. É o degredo para o planeta chamado Quiron. Perguntaram do planeta Quiron aqui. O planeta Quiron, na minha conversa com o Chico, ele vai dizer o seguinte: Geraldinho, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, começou o degredo da Terra para Quiron. Grandes massas de espíritos, né, que foram tirados da Terra com a Segunda Guerra Mundial e já levados para Quiron. Agora, essa emigração de espíritos, ou imigração de espíritos, vai se intensificar. A conversa foi lá na década de 80 e 90, né? Vai se intensificar depois do ano 2000 e principalmente depois do ano 2019, né? Que é depois da data limite, que iria então intensificar o processo de degredo. E aí eu perguntei para ele, mas como que é esse planeta? Ele falou assim, é um planeta primitivo, totalmente primitivo, também guiado por Jesus. Daí a solidariedade entre os mundos, assim como eu falei de Sírios, que era perfeito, né? De Capela, que hoje é um mundo feliz, a Terra se tornando um mundo, saindo de ser um mundo de expiação e de provas para entrar num mundo de regeneração. Então, para onde vão os espíritos que estão sendo degradados daqui? Para um planeta primitivo. Aí eu perguntei ao Chico, como que é lá a vida lá? Ó, tem duas grandes diferenças, Geraldinho. Em termos físicos, é muito semelhante à Terra. É um planeta que tem água como os nossos rios, que tem cachoeiras, que tem oceanos como os nossos, que tem peixes nos oceanos, a vida marinha, que tem terra firme como os nossos continentes, tem florestas. Essas florestas têm animais como os nossos, mamíferos como os nossos. Tem pássaros como os nossos. A atmosfera é muito semelhante à da Terra, com oxigênio, nitrogênio. Mas com duas grandes diferenças. A primeira grande diferença é o tamanho. Em comparação com a Terra, ela é muito maior do que a Terra. E olha bem, quando o Chico me falou isso, não existiam os exoplanetas, que hoje a ciência já descobriu. E curiosamente, o que a astronomia hoje, a astrofísica está descobrindo, nesses exoplanetas, nós já temos mais de 7.000 exoplanetas descobertos, ou seja, planetas que orbitam estrelas fora do sistema solar, e chegou-se à conclusão que nas zonas habitáveis, que é a mesma zona habitável que a Terra orbita o Sol, eles encontraram planetas rochosos em zonas habitáveis, só que muito maiores que a Terra. Tanto é que eles apelidaram esses planetas de superterras. Basta pesquisar aí no Google, vocês vão achar isso. Então é algo que o Chico falou lá na década de 80, que o Quiron seria então uma superterra. E eu perguntei, qual que é a segunda diferença? A segunda diferença é que a humanidade de lá ainda vive nas cavernas. Então você imagina, você está aqui em São Paulo, né? Nós estamos gravando um podcast com toda online, sendo transmitido pelo YouTube. Vamos sair daqui, vamos para o hotel, né? Ar-condicionado e tal, carro, avião, volta amanhã para Belo Horizonte, uma série de comodidades. E de repente você se encontrar num planeta que a humanidade está na caverna. Cavernoso. Entendeu? Tem que lascar pedra, né? Para fazer a pizza. Tem que inventar a roda, tem que inventar o fogo, né? Então veja, daí a gente compreende o degredo de Capela para a Terra.
essa noção do paraíso perdido. Uhum. Porque se a gente for para Quiron, a Terra é um paraíso. É ou não é? Uhum. Então quem está reclamando da vida na Terra, cuidado. Pode piorar. Porque pode piorar nesse sentido, né? Mas pode melhorar também. Agora, o mais provável é que vai melhorar muito se ficar na Terra. É por isso que Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Olha só, Jesus não promete o céu, ele promete a terra aos mansos e aos pacíficos. Já é uma coisa incrível. Somos nós esses mansos e pacíficos. Tomara, né? Guru. Eu queria que o Mancini, eu fui lá falar com o Mancini. Sim. O Mancini, ele é um cara sensitivo, ele passou por uma EQM. Uhum. Ah, Aí ele experiência de quase morte. Aí ele voltou diferente. Aí eu fui falar com ele lá, tava todo molhado o rosto dele. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, estou chorando compulsivamente de emoção aqui atrás. Estou sentindo presença de espíritos e tal. Você quer comentar alguma coisa, Mancini, por favor, sobre isso? Você consegue falar ou você está chorando ainda? Tá me ouvindo? Liga aí o Tô ouvindo. microfone. Tá bom o volume, Ale? Aumenta um pouquinho. Tá bom? Agora tá bom, pode falar. Tá. Geraldo, eu sei que você é um ser iluminado, né? Não sou, não. Pela sua mediunidade, deve... esse lugar aqui, eu sinto, ou talvez, por favor, me corrija se estiver errado, está mais cheio do que imaginamos. Está certo, eu também estou sentindo. Eu estou sentindo aqui assim um turbilhão de emoções fortíssimas e ao mesmo tempo extremamente sutis. Eu já chorei, eu já orei, já baixei a cabeça, já fechei os olhos. Eu estou aqui num sentimento louco. Você consegue, ou pode, ou tem a capacidade, deve com certeza a capacidade tem. O que está acontecendo? Quem está aqui? Consegue descrever esse ambiente agora aqui no estúdio? Bom, quando eu estou focado, por exemplo, na entrevista, eu fico muito focado. Então, mas eu sinto essas energias desde o início, que eu estou sentindo a presença espiritual dos nossos amigos, né? Eu senti muito fortemente o espírito de Teóforos comigo. Aliás, desde quarta-feira, que ele se manifestou ontem, na nossa reunião mediúnica, na prece final, que nós participamos ontem. E desde que eu entrei aqui, eu senti ele comigo. E ele não veio sozinho, veio com outros amigos, né, que nos acompanham. Sinto o Martins Peralva, que eu citei durante a entrevista, nossa querida Neném Aluoto também veio com eles. E alguns espíritos guiados da minha família, né? O meu tio-avô Zeca Machado me acompanha muito. Então, na verdade, nós somos uma grande família, não é? Que não se restringe à Terra. É uma família de espíritos afins. Na minha concepção, o grande guia dessa família toda é Chico Xavier. Ele que, em nome do Cristo, ele que conviveu com Cristo, né? Como João Evangelista, que foi chamado pelo Cristo, ele era um pescador, ele e o irmão dele, Tiago, ali no Lago de Genezaré, para pregar a palavra. E, curiosamente, quando ele escreve o evangelho dele, no último capítulo, ele vai dizer assim, e isso aí tem o maior sinal do mundo para mim, porque ele diz assim, na conversa, ele estava conversando com Jesus materializado, Pedro se enciuma, chega perto, né, e pergunta, mestre, o que você está conversando com esse aí? Esse aí é o João Evangelista. Jesus dá uma repreensão a ele e fala assim, Pedro, que te importa a ti, que eu quero que João fique até que eu volte? Segue-me tu. Então, Jesus mostra que as tarefas eram diferentes. Pedro tinha uma tarefa e a João ele estava dando uma tarefa, que ele ficasse na terra, né? E de fato ele ficou, está aí hoje conosco até hoje, que é o Chico. E na última estrofe lá do evangelho dele diz assim, ele escreveu assim, e Jesus fez
tantas e tão maravilhosas coisas, e seus feitos foram tão grandes que nem todos os livros do mundo que se escrevessem sobre ele caberiam essas maravilhas, não é? Então, a gente deve... Vocês falam, não, Geraldo, você é iluminado. Não, eu não sou iluminado, não tenho nenhuma pretensão de ser iluminado. A minha vida mostra isso, que eu sou uma pessoa extremamente comum, com todos os problemas humanos que todo mundo tem, mas eu sinto que pela responsabilidade que eu tive e oportunidade que eu tive de conviver com esse homem tão diferente, tão maravilhoso que foi o Chico, e ele fazer parte de uma intimidade na minha vida foi uma bênção de Deus. E eu me sinto na obrigação de dar esse testemunho, não é? Como é que eles chamam? O Mancini. O Mancini está sentindo isso, né? Que é a presença dele, a presença desses amigos espirituais, que eles sim são a fonte luminosa que vocês estão sentindo e não eu. Muito, muito bom, muito, muito poderoso também, né, querido guru.